Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Roger. Esse vídeo vai para a Vera Lúcia. Ela tem uma neta com epilepsia e é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Bom, a epilepsia, acredita-se que pelo menos 25% dos pacientes com essa doença aqui no Brasil são portadores em estágios mais graves. Significa o quê? Que eles precisam de medicamento e um controle com o médico. A doença é caracterizada por ocorrência de crises epiléticas, que se repetem a intervalos variáveis. E essas crises, elas são a manifestação clínica de uma descarga anormal dos neurônios, então dos nossos neurônios, que são as células que compõem o nosso cérebro. Então, quando essas descargas elas acontecem anormais nos neurônios, acontece a epilepsia. É uma condição neurológica bem comum. Para vocês entenderem, é 1 para 100. Então, entre 100 pessoas, uma das pessoas tem a epilepsia, apresenta esse problema. Bom, existem dois tipos, tá? Tem o parcial e tem o total. O parcial é a limitação que afeta apenas uma parte do cérebro. E a total é quando afeta ele todo, nessa descarga. Aí acontece a epilepsia, que também traz a convulsão, né? As convulsões que a pessoa tem naquele momento. Ao final do vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente lida com essas convulsões, se você, por um acaso, se deparar com um problema desse, ok? Bom, ela pode acontecer em qualquer idade, então qualquer pessoa pode ter a doença da epilepsia. Então, nós podemos, por exemplo, ter o neonatal, né? O recém-nascido, na falta de oxigênio no cérebro durante o parto. Quando isso acontece, essa falta de oxigênio, pode apresentar esse problema posteriormente. O idoso, quando ele tem um AVC, quando ele tem tumores e outras coisas mais, alguns problemas relacionados à parte da saúde, pode apresentar também a epilepsia. Tem vários sintomas, mas o mais comum é a convulsão, quando ela ocorre, que a gente entende que a pessoa tem uma epilepsia. Bom, o paciente ele apresenta abalos musculares generalizados naquele momento, uma salivação excessiva, começa a espumar pela boca, né? Como as pessoas dizem. Você também, neste momento, pode morder a língua e perder a urina e também as fezes. Quer dizer, você acaba se cagando todo e se mijando todo, que nem diz o ditado popular. Outras crises que também pode apresentar, que de repente a gente nem perceba, tá? Apresenta manifestações sutis, como alterações discretas de comportamento. A pessoa tem um comportamento estranho, diferente, você fala, o que está acontecendo com ela? Às vezes nem ela percebe. Um olhar parado, aquele olhar parado, vagando, e movimentos automáticos. De repente você faz umas coisas e fala assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Parece que tem alguém me movimentando. É uma coisa muito estranha. Então você começa a se perceber sutilmente essas manifestações, que fazem parte de crises epiléticas, mas são bem sutis. É preocupante? Não, mas ao mesmo tempo é interessante, quando você perceber um distúrbio no seu organismo, procurar ajuda médica, que é muito importante, fazer exames e tudo mais. Que é o que eu vou entrar agora. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico inicial é uma anamnese. A gente vai estudar o paciente, familiar, perceber se houve casos também, se houve essas manifestações que eu acabei de explicar e tudo mais. O próprio profissional vai fazer um aprofundamento do seu problema, para a gente saber o que possa estar acontecendo na sua vida. Assim como exames. Encefalograma é muito importante, a tomografia, assim como a ressonância cerebral. Tomografia de crânio e ressonância cerebral, para a gente poder estudar as partes moles e também as outras partes nos exames, na imagem, para a gente entender se há uma disfunção naquela região, um tumor, por exemplo. E aí vai. Então essa é a forma que é feita de diagnóstico inicialmente, ok? O tratamento é feito da seguinte forma. Como normal e de praxe, os fármacos antiepiléticos, quer dizer, os medicamentos.
tá? Que é no caso grave, como eu disse lá no começo do vídeo, certo? Os estágios mais graves necessita de medicamento controlado e também o controle do médico. Uma dieta cetogênica, que é uma dieta alimentar que também ajuda. Aliás, em todo e qualquer caso de doença, é bom a gente tirar muitos alimentos do caminho, porque eles também atrapalham e promovem doenças no nosso corpo. Promovem inflamações que às vezes a gente, utilizando o medicamento, não resolve. E a gente pensa, poxa, estou fazendo um tratamento médico e não está resolvendo nada. A gente acaba culpando o médico, acaba culpando o profissional da saúde e no decorrer do caminho a gente percebe que é uma alimentação errada que a gente está fazendo, certo? E em último caso, o tratamento cirúrgico, se for necessário, um tumor, por exemplo. Aí você retira o tumor daquela região e aí o organismo funciona, volta com a sua funcionalidade normal e correta, ok? E o achado, né, que é um medicamento antigo, que lá nos anos 20 a gente comprava na farmácia, agora ele está voltando com força total, que é o canabidiol, que ele é extraído da planta cannabis, que não tem efeito psicoativo, porque o canabidiol, ele é feito em farmácia, né, ele é manipulado, então ele não tem aquele efeito psicoativo quando você fuma a planta, que dá aquele barato. Não existe isso. E o tratamento canabidiol é muito seguro e eficaz. Então, ultimamente, nós estamos utilizando o óleo do canabidiol para tratamento da epilepsia, com grande efetividade. Se você buscar aí na internet, você vai ver que tem vários vídeos mostrando a pessoa aplicando o óleo na boca do epilético e coisa de segundos a pessoa para de convulsionar, ela para de se debater. É fenomenal. E se vocês quiserem, eu tenho muito material sobre o canabidiol. Eu fiz um curso de 2 anos sobre esse processo biológico, como que ele é funcional no nosso organismo. Eu só não coloquei esses vídeos no ar com receio do meu canal ser tirado do ar. Mas se vocês quiserem, eu posso começar já a me projetar a fazer esses vídeos e trazer para vocês essa novidade do canabidiol. Tem muita informação legal e cura inúmeras doenças. Vocês não têm noção quantas doenças o canabidiol cura. Bom, no caso muito importante, como que eu vou lidar com uma pessoa com epilepsia? Como que eu vou fazer se de repente eu me deparar com uma pessoa se convulsionando no ônibus, no metrô, na rua, onde quer que seja, porque isso pode acontecer em qualquer momento. Como que eu faço? Como proceder durante as crises de epilepsia? Você também familiar, amigo, de repente está com um amigo na balada e ele começa a convulsionar? Então vamos lá, gente. Como eu falei no vídeo que no final eu ia explicar. Primeiro, você vai colocar a pessoa deitada de costas, ok? Em um lugar confortável de preferência, ok? Retirando os objetos que ela possa se machucar, cortar. Pulseira, relógio, corrente, óculos, o que seja, tá? Neste caso também, você nunca segure a pessoa, deixa ela convulsionar, porque ela convulsionando, ela vai se machucar, mas se você segurar, de repente pode ser pior, pode trazer malefícios naquele momento da convulsão, ok? Você vai afrouxar as roupas da pessoa, certo? Você vai afrouxar, que é muito importante, por quê? Porque às vezes está tudo preso, está sufocando, ela não consegue respirar. Então você vai afrouxar a roupa, certo? Você vai pegar um pedaço de pano, você pode até tirar a camiseta da pessoa se for o caso, e dobrar esse pano e colocar entre os dentes, para evitar com que ela morda a língua, porque nessa retração ela pode ter um sufocamento também. Então, dessa forma é melhor, entendeu? Assim não quebra os dentes, não se machuca, não morde o labial interno e tudo mais. Levante o queixo da pessoa para que ela possa respirar melhor, para que possa entrar melhor o ar, certo? Para que haja uma abertura dessa região interna e a pessoa respire melhor. Caso a pessoa esteja babando também, o importante é você virar levemente o corpo dela para a direita ou para a esquerda e o rosto também. Porque assim, essa baba ela sai e não acontece um sufocamento de saliva ou engasga. Ela pode engasgar com a saliva e também pode ser prejudicial, ok? Mantenha ela deitada, virada para o lado ou a cabeça para o lado, evitando o sufocamento da própria saliva, entendeu? Perfeito. Quando passar a crise, deixa a pessoa descansar,
Tente deixar ela relaxada da melhor forma possível. Por quê? Porque às vezes ela demora um pouco para se recompor. Então é muito importante não ter pressa, acalmar a pessoa, o paciente, e mostrar para ela que ela está ali sendo acompanhada tranquilamente. E tentar identificar essa pessoa. Porque normalmente um epilético, ele tem uma plaquinha, ele tem na carteira, no documento, um telefone de contato de um parente, de um pai, de uma mãe, de um amigo, ou no próprio celular, às vezes, quando você entra, tá lá, telefone emergencial, tem muito disso. Se você não tem, programa isso no celular, e aí você entra em contato com o familiar falando, olha, estou com o fulano aqui, o fulano convulsionou aqui no metrô, e a gente está te ligando para você vir buscá-lo, ou colocá-lo no Uber, manda levar para sua casa, o que seja. Então essa é a forma mais prática, rápida e eficaz de você ajudar o paciente na hora dessas crises de epilepsia. Gente, isso é um chamado rápido de informações sobre a epilepsia. Espero que você tenha gostado. Tendo alguma dúvida, é só questionar aí que eu respondo para vocês, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo. Até lá!